Olá, pessoal. Estamos aqui novamente, né? Espero que vocês estejam bem, espero que estejam se cuidando, fazendo todas as atividades da escola. Essa atividade aqui, na página 53, alguns alunos tiveram dificuldade de entender, tanto essa quanto a próxima, que eu vou estar corrigindo com vocês. A terceira geração romântica é mais voltada para uma poesia social, para denúncia social. O que seria isso? Denunciar conflitos e problemas que são vividos pela sociedade. No caso da época das poesias românticas, o conflito social que é denunciado aqui é a escravidão. Tanto é que o Castro Alves ele foi chamado de poeta dos negros. Foi o primeiro poeta a defender, a expor a situação dos negros. E na página 53, a atividade que eu pedi para vocês responderem é referente à quinta parte da obra dele chamada Navio Negreiro. Por que chama Navio Negreiro? Porque trata dos problemas que os negros sofreram nesse traslado da África para o Brasil, tá? E esse poema aqui, ele primeiro invoca a Deus, ele clama por Deus. Depois, ele pede a questão para que Deus olhe por esses indivíduos e também ele faz uma comparação de como é que era a vida dos, dos negros quando eles viviam lá na África, que eles viviam em liberdade, que eles viviam na Serra Leoa e também a questão da prisão que eles vivem atualmente, tá? Atualmente quer dizer na época em que foi escrita a obra. Então, vamos lá nas questões. A primeira questão é: o eu lírico estabelece uma interlocução logo nos primeiros versos do poema. Interlocução é para quem ele está dirigindo o poema. Para quem que ele está dirigindo? Logo no início. Ele se dirige a Deus, para Deus olhar por essas pessoas, né? Na letra B, qual é o adjetivo que particulariza esse interlocutor? Esse pessoa para quem ele está se dirigindo? Ele chama Deus dos desgraçados. Então, ele fala que essas pessoas que estão sofrendo é como se elas fossem desgraçadas, é como se elas fossem desprovidas da graça de Deus. Então, na letra B, o adjetivo que particulariza esse interlocutor é o desgraçados, tá? Na letra C, como essa particularização pode ser interpretada no contexto do poema? Essa particularização, ela contribui para focalizar o olhar do leitor, no caso vocês, para o absurdo que vai começar a ser apresentado, que é o sofrimento dos escravos, tá? Na questão número 6, quem são os outros interlocutores da primeira estrofe, além de Deus? Quem são? São as forças da natureza, que ele clama ao mar, aos astros, à noite, à tempestade, aos tufões. E na setinha da 6, por que o eu lírico também se dirige a ele? Porque ele acha que os seus apelos não estão sendo atendidos por Deus. Então ele recorre à natureza para pedir que a mancha da escravidão seja eliminada da face da terra. Ele acha que Deus não tá atendendo. Então ele recorre à natureza para ver se a natureza vai conseguir atender aos pedidos dele. Na questão número 7. Como os africanos são inicialmente apresentados? Eles são apresentados como os filhos do deserto e são caracterizados de modo idealizado. Eles são tratados como guerreiros ousados, homens simples, fortes e bravos. Na setinha, quais versos introduzem uma mudança nessa imagem? Qual é a característica escolhida para definir os africanos nesse verso? O verso que introduz é: hoje, míseros escravos, sem ar, sem luz, sem razão. O que define os africanos nesse verso é a falta. Falta de quê? Falta de ar, falta de luz, falta de razão. E eles aparecem nesse momento como pessoas sem liberdade, sufocadas, quase enlouquecidas pela escravidão. Na questão número 8, pede para vocês relerem a última estrofe e nela, mais uma vez, duas imagens são contrapostas pelo eu lírico. Quais os versos que introduzem cada uma dessas imagens? Os versos são, gente, ontem a Serra Leoa, hoje o porão negro fundo. São duas visões totalmente diferentes, né?
Na A. Que momento da vida dos africanos cada uma dessas imagens representa? O ontem, né, os advérbios ontem e hoje, localizam no tempo o passado de liberdade. Ontem eles viviam na Serra Leoa, que é a liberdade deles, e o presente, o hoje, eles vivem na escravidão, que são as duas imagens totalmente diferentes. Na B, de que modo o espaço é utilizado para simbolizar a mudança da liberdade para a escravidão? O espaço, ele é associado ao momento de liberdade no passado, que é caracterizado pela amplidão, que é a Serra Leoa, que é um lugar gigante, amplo, imenso, né? Não há no deserto qualquer forma de contenção dos seres humanos. Então, a Serra Leoa é um lugar amplo, imenso. Então, não tem como conter, não tem como prender esse povo dentro dessa serra, dentro desse deserto. Já no presente, o espaço em que eles se encontram é o porão de um navio negreiro, ou seja, o confinamento, onde eles não têm luz, eles não têm ar, eles não têm esperança, onde falta tudo, tá? E na questão número 9, o movimento entre passado e presente torna mais evidente para o leitor a tragédia da escravidão? A intenção é que sim, né? Aí pede para vocês justificarem. A alternância entre a liberdade desfrutada pelos africanos na Serra Leoa e a condição que eles estão vivendo agora de escravos, obriga a gente, enquanto leitor, a reconhecer as perdas que lhes foram impostas e que se tornaram míseros, no dizer do eu lírico. Então, assim, eles tinham uma terra só deles. De repente, eles foram trancados dentro de um porão do navio, então eles não têm nada mais. Eles perderam tudo que eles tinham. Na setinha da 9. A pontuação, principalmente o uso de exclamações e reticências, é um importante recurso para desencadear a reação dos leitores. Por quê? Porque as exclamações, elas tendem a dar para a gente entender a indignação do eu lírico ao escrever aquilo, ao relatar aqueles fatos. Então, as exclamações vão nos dar a ideia de indignação, né, do quadro de horror que está sendo descrito pelo eu lírico. E as reticências, elas nos dão pausas, porque representam um convite para a gente tentar visualizar aquelas cenas que ele está descrevendo, tá? Pessoal, espero que tenham gostado dessas correções, porque eu acredito que é melhor do que a gente deixar para quando retornarmos, porque senão a gente vai ficar quase um mês corrigindo a atividade, né? No mais é isso. Beijo, até mais. Tchau.